Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais um Tardes Eleitorais. Nesta tarde de hoje, vamos dar continuidade a esse projeto que tem prestado um grandíssimo serviço, tratando de assuntos extremamente pertinentes à sociedade, diante do que a gente está para viver, nosso processo democrático, que são as eleições municipais de 2020. O Tardes Eleitorais de hoje, que é um projeto da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, trará como um tema prestação de contas eleitorais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite por estar aqui nesta tarde, tenho certeza que vai ser muito enriquecedora para quem está nos acompanhando. Gostaria de agradecer à diretora da EJE, doutora Érica de Paiva Tinoco, e a Solon, servidor da EJE, que me fez o convite. Gostaria também de reforçar o apoio de todo o Tribunal Regional Eleitoral ao projeto, principalmente aos membros da Corte, em nome de quem eu agradeço ao presidente do TRE, desembargador Glauber Rey. Hoje à tarde nós teremos 2 servidores da casa, e eu acho que isso é um ponto que a gente deve destacar, que são especialistas no assunto. Prestação de contas eleitorais, que está na boca de todos e deve estar também no conhecimento de quem vai atuar, contadores, advogados, candidatos e da população, que possivelmente este ano vai estar bem mais atenta aos gastos de campanha, tema tão atual para nós. Para brilhantar a nossa tarde, nós teremos hoje, vamos contar com o debate entre Lígia Regina Carlos Limeira, que é secretária judiciária do TRE-RN. Lígia é graduada em Ciências Contábeis e em Direito. É especialista em Direito Administrativo e em Gestão Pública. É servidora efetiva do TRE e ocupou diversos cargos, até hoje como diretora-geral e coordenadora de controle interno. Atualmente, Lígia é secretária do TRE, é articulista, palestrante, autora de livros, conselheira do Conselho Regional de Ciências Contábeis, membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis, da Comissão da Mulher Contabilista e da Comissão Eleitoral do CRC-RN. Além disso, é professora da área de prestação de contas eleitorais e ministra cursos em todo o país. Em seguida, nós teremos também a participação de Francisco Márcio de Oliveira, chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró. Márcio é mestre em Ciências da Computação pela UERN-UFESA, é especialista em Direito Eleitoral pela Unisul-LFG e em Melhoria de Processo de Software pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, com ênfase em Engenharia de Software, licenciado em Matemática e bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É professor da Faculdade de Ciências e Tecnologias Marta Christie. Na área do Direito, pesquisa na área de Direito Público, com ênfase no Direito Eleitoral. É servidor da Justiça Eleitoral, chefe do cartório da 34ª Zona Eleitoral de Mossoró, há quase uma década, cidade em que desenvolve uma série de ações, especialmente em parceria com o Instituto Novo Eleitoral. Ou seja, nós temos 2 currículos de peso para um assunto que é extremamente importante. Vamos, então, dar início a Tardes Eleitorais, prestação de contas eleitorais com a doutora Lígia. Boa tarde, doutora Lígia. Boa tarde, Jussara. Boa tarde, meu colega Márcio, amigo dileto de muitos anos, aí já trabalhamos juntos na secretaria. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui no Tardes Eleitorais. Eu quero agradecer especialmente ao desembargador Glauber Rey, que com tanta sensibilidade aprovou esse projeto, a doutora Érica, eu estava há pouco elogiando aqui a ela, sucesso absoluto, Tardes Eleitorais, que bacana, e dizer da minha honra e da minha gratidão de estar aqui ao lado de 2 colegas, assim, nos quais eu me inspiro, são pessoas, assim, são profissionais de peso,
como diz nossa colega Jussara, usou esse mesmo predicado para a gente, mas eu também estou devolvendo a ela, da Justiça Eleitoral, e assim, é um prazer enorme estar aqui, né? Eu me sinto extremamente feliz de estar partilhando esse espaço, né? E, sem mais delongas, vamos iniciar, né, o nosso debate na tarde de hoje, e vai ser exatamente sobre a prestação de contas eleitorais. Eu quero começar, né, já a falar, esclarecer, né, ao internauta que as constantes mudanças que nós enfrentamos em cada ano eleitoral, elas são advindas das mini-reformas eleitorais que são operadas pelo Congresso Nacional. E cabe, então, ao Tribunal Superior Eleitoral regulamentá-las, né, regulamentar essas novidades, essas novas regras, e nós temos este ano a Resolução 23.607/2019, né, que disciplina essa matéria. Né? Então, ela está toda encartada nessa resolução, é uma resolução que, se a gente fosse aqui discutir, nós levaríamos realmente muito tempo, né, talvez o dia inteiro, né? Daí porque eu preferi selecionar os pontos principais, né, das eleições deste ano, né, nessa área de atuação. Antes de adentrar exatamente nesses pontos principais, eu queria só fazer uma observação que eu acho bastante pertinente, é que nós tínhamos, né, todos os anos eleitorais, ele era disciplinado por uma determinada lei, né? Havia necessidade de uma edição de uma lei para realmente disciplinar aquele processo eleitoral. E a Lei 9.504/97, a chamada Lei das Eleições, ela veio para o mundo jurídico com o propósito, né, de se consolidar como lei única a nortear os processos eleitorais. E desde então, nós tivemos, de lá para cá, de 98, né, ela foi editada já para alcançar o pleito de 98, nós tivemos exatamente 12 eleições, tivemos 15 reformas na Lei das Eleições. Então, me parece que esse propósito ele não foi cumprido, né? Já que nós tivemos mais alterações do que a quantidade de pleitos eleitorais desde então. Né? Isso foi só um recorte que eu fiz, porque é uma coisa que me causa realmente espécie, né? Assim, é o quanto a legislação eleitoral tem sido mexida ao longo dos tempos. Então, dito isso, eu passo logo aos principais pontos, né, dessas eleições municipais, né, tão atípicas, que estão realmente surpreendentes. A pandemia, né, toda a justiça eleitoral com trabalho remoto, né, os municípios sendo surpreendidos com regras, né, para as quais eles vão se dedicar, né, e atender pela primeira vez, haja vista que houve uma mudança muito substancial nas eleições passadas, que foram eleições gerais, que terão que ser observadas agora, né, nesse momento, e a partir daí eu começo a falar sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, que vem pôr o Brasil, né, dentre os países que são financiados com recursos públicos em suas campanhas eleitorais. Então, isso significa dizer que é dinheiro do povo brasileiro, né? E eu tenho duas críticas ferrenhas a fazer sobre essa questão da vinda, né, da implementação do FEFC como agente principal financiador de campanhas. A primeira delas é de onde a origem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, que advém de onde? Das emendas, né, as emendas lá dos parlamentares, né, e essas emendas de bancada que deveriam servir à saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança, elas foram realmente, foi dada a opção, primeiramente, de 30%, né, para que realmente esses agentes públicos financiassem, né, viessem optar pelo financiamento, e agora a legislação trouxe até 100%. Então, assim, realmente, sem desprezar a importância que o FEFC tem
para as campanhas eleitorais, né, os princípios que estão esculpidos na Constituição Federal, princípios básicos, né, do povo brasileiro, eles estão sendo malferidos. Então, isso é uma crítica que eu faço. A segunda grande crítica são os critérios de contribuição, absolutamente ausentes da legislação. Como eu falei aqui, a Justiça Eleitoral só cabe a regulamentação da lei, ela não pode legislar, né? E aí não se definiu critérios do partido, né? Então, os partidos políticos, em suas esferas nacionais, eles encaminham com base nos seus estatutos, a forma de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, inclusive dos 30%, né, que são destinados para a cota de gênero, né? Então, é realmente absurdo você conceber que um partido político vá se utilizar de critérios eminentemente subjetivos, né, sem nada palpável na legislação, para definir critérios de distribuição de recurso público. Então, assim, nós vimos a eleição passada critérios no sentido de, nós vamos destinar recursos a quem tenha mais condição de se eleger, ou então a quem mais vezes vem tentando se eleger. Então, são critérios que não são pautados de razoabilidade, e fica muito difícil, realmente, a justiça eleitoral ser demandada, porque os candidatos, eles vão à Justiça Eleitoral reclamar, tentar compreender isso, mas é algo que refoge, né, ao controle dessa justiça especializada. Então, ainda com relação ao FEFC, né, é importante dizer que o ano de 2018 foi um ano decisivo, né, assim, principalmente para as políticas públicas voltadas para a mulher. Nós tivemos o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI número 5617, né, relator à época o ministro Edson Fachin, que por maioria de votos decidiu que 30%, ou então o valor exato que foi destinado, né, para a cota de gênero, isso significa dizer que é no mínimo 30%, mas se o partido destinou 31%, 32%, 33%, esse percentual tem que ser realmente observado nessa hora da distribuição, e ele se reportava naquele momento ao fundo partidário. Então, logo depois, o TSE foi demandado, né, pelo conjunto de partidos políticos, por meio de uma consulta, e acompanhou o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à aplicação do FEFC, ocasião em que também entendeu que as mulheres tinham também idêntico tempo no rádio e TV, né, no que diz respeito à propaganda eleitoral gratuita. Né? Isso foi um grande ganho, né, para a participação política feminina no ano de 2018. E que esse ano está aí atingindo esse público da eleição municipal. Né? Assim, é uma novidade para eles. Né, mas que bom que isso está acontecendo, porque isso contribui para a paridade, né, de gêneros. E aí eu passo para a vaquinha eletrônica, né, o chamado crowdfunding, né, e aí essa vaquinha eletrônica, gente, né, ela tem que ser compreendida como uma ferramenta disponível somente para pré-candidatos. Não há que se falar em partido político. Na hora que o candidato é escolhido em convenção e a Justiça Eleitoral é demandada com pedido de registro de candidatura, some a vaquinha eletrônica e pode entrar um mecanismo, né, de arrecadação de recursos por meio de internet, mas que não vai se denominar vaquinha eletrônica, né? Então, isso é importante ficar claro, né? Essa diferença, e só quem pode contribuir, só quem pode doar para essa vaquinha é a pessoa física, né? Então, assim, o que é importante que seja verificado, né? Você que está nos assistindo e que é pré-candidato, você pode se valer. Eu vou para minha rede social e vou pedir apoio? Não, né? Existem regras a serem observadas. Então, qual é o regramento principal? Entrar na página da internet do TSE, verificar as empresas
que receber autorização, porque tem critérios a serem observados, né, para operar com esse tipo de financiamento, né, e aí essas pessoas, normalmente, essas empresas cobram uma taxa que oscila entre 5% e 7%, né, e elas começam a arrecadar com a obrigatoriedade de alertar o doador pessoa física de que ele está adstrito ao limite legal fixado para a pessoa física, que é de 10% do rendimento bruto auferido no ano imediatamente anterior ao ano eleitoral, no nosso caso, o ano de 2019. Né? Então, tem que ter realmente esse cuidado, e este ano, em particular, na eleição passada, só se podia fazer a doação diária de um valor teto de R$ 1.064,10, desculpa, e que é correspondente a 1.000 fins. Este ano, esse valor pode ser ultrapassado, obviamente que é observado o limite legal fixado para a pessoa física, né, que é 10% do que você auferiu no ano imediatamente anterior. Então, qual é a grande dificuldade aí? É que o doador, qualquer um de vocês aí, desde que vocês não sejam permissionários de serviço público, né, pessoa física, vocês vão poder fazer doação. Então, quem está nos assistindo, de repente, quer doar, qual é o cuidado que você tem que ter? Porque os valores a partir de 1.000 FIIs, que correspondem a R$ 1.064,10, né, a partir daí eles têm que se dar mediante transferência, né, e não por depósito. Então, a Justiça Eleitoral passou uma régua e fixou um teto máximo para as doações em depósito, né, que é exatamente o valor que está abaixo de R$ 1.064,10. E por que isso? Porque a transferência, ela pega realmente o doador daqui, a conta do doador, para a conta de campanha. Então, se sabe exatamente a origem do recurso, enquanto que o depósito, eu posso pedir a alguém para fazer o depósito por mim. Isso não é rastreado, né? Então, a ideia é que o controle social prevaleça sempre, quanto mais em contas que são normalmente financiadas em torno de 87% por recursos públicos. Né? Então, via de regra, são essas observações com relação ao VAQUI. Eu passo por impulsionamento de conteúdos nas redes sociais, né? E isso foi muito, muito utilizado, né? E deve ser, de novo, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Porque foi o recurso mais utilizado em propaganda eleitoral, impulsionamento de conteúdo. Normalmente se usa muito o Facebook, né? Mas, claro, existem outras redes, outras plataformas que você pode fazer um impulsionamento. Né? Qual é a observação? E isso veio para a legislação, né? Assim, a mini-reforma que norteou as eleições passadas, em 2018, e foi uma dificuldade para que a Justiça Eleitoral compreendesse, né, como é que isso se dava. Isso foi rastreado e hoje se sabe que esse impulsionamento de conteúdo, ele se dá por compra de crédito, gente. Então, você compra o crédito e você vai ter a nota fiscal, né, mensal, à medida que você for utilizando esse crédito. Então, o que trouxe de novo a legislação? É que, uma vez adquirido esse impulsionamento com recursos públicos, por patente agora na legislação, e o que não for efetivamente utilizado, ele tem que ser restituído aos cofres públicos, né, porque a natureza do recurso é pública. Né? Aí eu passo agora para o limite de gastos, né, que é muito interessante também. Até o ano de 2014, nós tínhamos uma disfunção no sentido de que a lei dispunha que caberia ao Congresso definir esse limite de gasto, mas na ausência do Congresso, isso poderia ser deliberado pelo partido político. Isso criou, né, um desequilíbrio tremendo entre as candidaturas.
Por exemplo, eu podia ter aqui 3 municípios, vou pegar como exemplo 3 aqui do nosso Rio Grande do Norte, todos com menos de 20 mil eleitores pequenos, mas para o mesmo cargo eu tinha limites, como era uma liberalidade do partido, ele tinha autonomia, eu podia ter um limite de 20 mil, um limite de 200 mil e um limite de 500 mil. Então, o que é que isso fez? Existe realmente uma multa de 100%, né, do valor que for ultrapassado desse limite de gasto. E como o partido tinha liberalidade, ele colocava um limite lá em cima e a gente nunca conseguia medir, né, exatamente quanto custava uma campanha em média para um candidato. Né? E aí, quando foi no ano de 2016, resolveram, né, colocar, né, na lei, né, fazer constar na lei que esse limite ele ia ser fixado da seguinte forma, olha que coisa desarrazoada, né, sem qualquer sentido. Se ia pegar para aquele cargo o maior valor que tivesse a ser definido, dessa forma que eu estou dizendo, assim, de uma forma absolutamente autônoma, sem critério nenhum, e seria deduzir 30% desse valor e se ia fixar como um limite legal de gastos para o partido. Obviamente que isso não ia dar certo, porque não havia parâmetros anteriores, né? Então, se o valor era muito alto, a gente ficava com um parâmetro desequilibrado para municípios com realidades distintas. E aí veio o legislador do ano passado e disse que o limite de gasto desse ano vai ser o mesmo limite de 2016, que levou por parâmetro esse cálculo, né, apenas corrigido pelo IPCA. Então, isso significa dizer que nós vamos ter os mesmos problemas, né, os mesmos problemas que nós enfrentamos em 2016. Né, é uma preocupação também. E vem a questão do autofinanciamento. Né? O autofinanciamento é a possibilidade de um candidato bancar sua própria campanha. Como é que funcionou na última eleição municipal? Né? O limite que você tinha era um limite de gasto fixado. Então, se você tinha aquele dinheiro todo e ninguém doasse para sua campanha, você podia bancar sua campanha. Agora, esse autofinanciamento, ele foi fixado em 10%, né? Um percentual similar ao percentual legal fixado para as pessoas físicas. Gente, isso é algo assim completamente sem sentido. Por quê? Eu posso ter um sonho, eu posso ser candidata e ter um sonho de me eleger, né? Quantos por aí a gente conhece assim, né? Cada um, você está vocacionado para aquilo ali, você tenta ingressar naquilo e vai lutar com todas as forças para conseguir. Né? E aí, veja bem, é como a gente juntar dinheiro para uma viagem, eu vou juntar dinheiro para uma campanha, mas eu não posso aplicar. Obviamente que também você extrapolar, né, assim, a grande crítica que se fazia é porque as pessoas mais abastadas, né, isso desequilibrava o pleito. Tinha mais condição, mas eu acho que essa regra, ela limitou muito, porque, de repente, o meu doador tem mais condição, né, assim, condição de doar do que eu próprio que sou interessada, né, interessada na minha eleição. Então, vai ser uma questão nova, então tem que ser observado esses regramentos aí. E mais, os gastos com combustíveis, né, que é importante a gente trazer, que agora eles vêm com regramentos mais específicos, porque, infelizmente, historicamente, têm sido reconhecidos como uma moeda de troca em tempo de campanha, né, o combustível, e agora vai ser exigido, no que diz respeito à carreata, né, primeiro, que o veículo seja, né, informado à Justiça Eleitoral. Segundo, que para cada veículo só possa ser destinado até 10 litros de combustível, né, para que aquele candidato, aquele partido possa reconhecer essa despesa efetivamente na prestação de contas. E, por fim, também se disciplinou a possibilidade de utilização de combustível com abastecimento de geradores de energia. Né, a gente sabe que, às vezes, se precisa isso para divulgar jingle, né, e precisa realmente desse combustível, principalmente no interior do estado.
né, também trago aqui a baila, já está acabando, viu, Jussara? Eu trago aqui a baila os gastos com pessoal, que até a última eleição não estavam disciplinados de uma forma assim, mais minudente, e fazia com que os candidatos e os partidos, ao prestarem conta, trouxessem dados muito generalizados, né, que investiram, até acompanhado do respectivo contrato, instrumento jurídico, mas assim, investiram, vamos supor, R$10.000, né, em agitadores, em contraprestação por agitadores de bandeira, gente que distribuía panfleto, mas não trazia dados mais específicos. Este ano, a legislação traz a necessidade da especificação do serviço, de quantitativo, de valor, e onde foi realizado. Isso é muito importante também para a fiscalização. E, por fim, eu quero trazer também para quem está nos assistindo, né, a integração, primeiro, a utilização do sistema PJE, no primeiro grau de jurisdição, já que na última eleição nós só tínhamos implantado o sistema no segundo grau, então agora todo mundo vai ter que prestar contas pelo PJE, mas, claro, né, com utilização anterior do sistema de prestação de contas eleitoral chamado SPCE. E, para nossa felicidade, ele vai ser integrado com o PJE, de forma que vai haver uma migração, né, dos dados, desde que seja observado toda a rotina procedimental que está assente lá na resolução que disciplina a matéria. E, a partir daí, gente, na minha opinião, o sistema SPCE, ele está, assim, num nível de importância da urna eletrônica quando ela foi criada, foi utilizada lá em 2000, porque é um sistema que está fazendo batimento com mais de 40 bancos de dados, né, e está ajudando de uma maneira, assim, impressionante a Justiça Eleitoral, né, na fiscalização, principalmente dando municiando o Ministério Público Eleitoral, né, porque faz batimento, inclusive, com o sistema do Executivo, a exemplo do CadÚnico, que é um repositório realmente que trata a questão dos beneficiários do Bolsa Família, né? Então, a gente teve muitos casos em 2018 de beneficiários do Bolsa Família doando quantias vultosas na eleição, né? Aí, com a Receita Federal, né? Aí ali acusa CPF de gente que já faleceu, né? Com o cartórios de títulos, né? Para fazer cruzamento, inclusive com as RIFs, que são oriundas do antigo COAF, que eu nem sei como está se chamando hoje, né, porque eu não lembro a sigla, mas, assim, com tudo que eles têm, né, de indício, né, de enriquecimento ilícito, objeto de delação premiada, então, tudo isso tem realmente um batimento com esse sistema que vai permitir, inclusive, o controle social, né, o controle social, sobretudo, numa condição em que a maioria dos recursos são de origem pública, então existe essa necessidade. E para isso nós temos um repositório fantástico que é o Divulga Cão de Contas, né? Então qualquer pessoa tem condição de entrar, monitorar, acompanhar e eventualmente denunciar, né, a Justiça Eleitoral para ajudá-la na consecução desse mistério tão importante para a consolidação do processo democrático, como realmente essa observância dos princípios da moralidade, né, da transparência e sede de prestação de contas. Então, grosso modo, Jussara, é isso, viu? E fico aqui, estou aqui me deleitando já com o discurso de Márcio, que eu já estou, assim, querendo ouvir, né, para aprender um pouquinho. Ele que é professor, né, há muito tempo lá em Mossoró, né, e assim e é super querido pelos alunos. Muito obrigada, Lígia. Muito bom ouvir, principalmente assuntos que realmente merecem destaque dentro da resolução, né, que está em vigor esse ano. Antes de passar a palavra, Márcio, eu gostaria, né, de destacar a presença da nossa diretora-geral, Simone Mello, e de Arnaud Flor, assessor da presidência, além de dezenas de servidores e profissionais da área que estão aqui conosco. Nosso muito obrigada, né, e sabemos que, além de tudo, fica o registro, né, e para
para consultas e para visualizações depois, e eu acho que isso ainda é muito importante. Agora eu vou passar a palavra para Márcio. Vamos lá, Márcio, é toda sua, nossa tarde. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à administração por oportunizar, né, tanto a nós que somos servidores, como ao público, sobre falar sobre prestação de contas, né? Para mim é uma grande alegria. Eu sou servidor da casa desde o ano de 96, tive a sorte e a oportunidade de trabalhar na sede, conhecer, né, colegas valorosos que dão, inclusive, grande parte do seu trabalho para a Justiça Eleitoral, e desde o ano 2000 trabalho na zona eleitoral. E aí posso dizer que, com relação ao trabalho da Justiça Eleitoral, foi na zona onde eu realmente consegui entender qual é o papel da Justiça Eleitoral para a democracia, considerando que somos nós, servidores da zona eleitoral, em conjunto, óbvio, com os colegas da sede, que fazemos essa máquina chamada Justiça Eleitoral levar a democracia, a oportunidade de voto para todo mundo. Então, assim, tive a oportunidade e a graça de ter essa experiência de trabalhar tanto na secretaria como nas zonas, ao contrário de minha colega Jussara, que trabalhou primeiro nas zonas, depois na sede, né? E Lígia, para mim, é uma pessoa sem precedentes, além de ser uma grande amiga, é uma colega que dedica, né, grande parte do seu tempo a fazer essa justiça funcionar. Então, assim, pessoal, quanto à prestação de contas, eu posso dizer assim que nós acompanhamos isso de perto desde o ano 2000, primeira eleição municipal que eu tive a oportunidade de participar. Atuo em um município considerado aqui, para o tamanho do Rio Grande do Norte, de grande porte. A zona que eu sou chefe de cartório hoje, sou responsável pela análise, é a que mais recebe prestações de conta em todo o estado, porque os colegas de Natal têm mais zonas e termina havendo uma divisão de trabalho, e a 34ª zona, ela recebe as prestações de conta de Mossoró desde o ano 2000 que eu trabalho lá. Então, assim, há uma grande quantidade de trabalho e uma experiência adquirida em poder manusear. E aí é justamente desse aspecto que eu começo a falar para vocês. Eu considero, com relação à efetividade, né, que eu vou falar um pouco sobre como ter efetividade nas prestações de conta, como é que o processo de prestações de contas poderá vir a dar uma seriedade ao processo eleitoral, né? Nós temos um marco divisor, que foi a Lei 11.300 de 2006. Lígia até falou um pouco aí, em algum momento, sobre essa lei, que coincidiu justamente com a época em que os colegas servidores efetivos passaram a ocupar os cargos nas zonas eleitorais, o ano de 2006, né? Então, essa conjunção de ter legislação e de ter pessoal qualificado para poder fazer essa legislação tomar forma, do ponto de vista prático, ela cria um marco sem precedentes, a meu ver, nessa evolução do processo de prestação de contas. Por óbvio que o Tribunal Superior Eleitoral, junto com os colegas dos controles internos dos tribunais, junto com toda a equipe que forma a Justiça Eleitoral no Brasil inteiro, eles vão contribuir para essa evolução de processo. Nas eleições de 2016, nós tivemos também alguns avanços, né? Inclusive essas questões de integração dos diversos sistemas, ela veio aparecer de forma mais veemente nesse período, né, nas eleições de 2016, e aí eu vou falar um pouco para vocês sobre tudo isso, né? Como é que se dá essa evolução, em que sentido? E isso tem impacto do ponto de vista processual, do ponto de vista da efetividade, do ponto de vista de fazer as prestações de contas virem a tomar forma, virem a dar uma credibilidade ao processo eleitoral. Então, assim, nós tivemos uma evolução recente, que foi a transformação do processo de prestação de contas de administrativo para judicial. Então, hoje, o processo de prestação de contas é um processo jurisdicional, inclusive exige
representação por advogado habilitado e exige a participação de um profissional de contabilidade. Por óbvio que a presença de 2 profissionais que são legalmente investidos nessas funções de fazer registros, de fazer as demonstrações contábeis e de fazer a representação processual, ela traz uma seriedade enorme ao processo de prestação de contas. Não que os candidatos, que os partidos políticos não tivessem essa seriedade, mas o fato de você ter a obrigação da presença desses profissionais, ela vai trazer justamente a ideia dessa seriedade e até, inclusive, de cobrar a grande melhoria, de cobrar a seriedade, de cobrar uma certa perfeição, uma vez que você vai ter assessoria necessária e obrigatória de profissionais que são especificamente capacitados e habilitados para a área. Uma evolução grande que nós tivemos a partir do ano de 2016, que Lígia falou, foi essa identificação das irregularidades. Nós passamos a ter, na gestão do então presidente Gilmar Mendes, uma conjugação, né, de bases de dados, um batimento em bases de dados que gera para os cartórios eleitorais, para o Ministério Público, um conjunto de indícios de irregularidade. Como o nome fala, a própria resolução fala, são indícios. Esses indícios, por si só, não significa que há irregularidades. Eles serão apurados pelo Ministério Público e esse, por sua vez, irá verificar se há necessidade de haver uma investigação maior. E aí nós temos uma evolução do ponto de vista processual dada pelo TSE na resolução. Ele vai dizer que é possível que o Ministério Público, a partir dos indícios de irregularidade, possa representar pedindo quebra de sigilo fiscal e bancário, tá certo? De candidato, de partido, de doador, de fornecedor de campanha. Então, veja, você já vai ter aí um mecanismo que pode servir como forma de buscar a realidade dessas doações. Óbvio que uma pessoa que beneficiado do Bolsa Família, se doou R$30, R$40, por si só não é uma irregularidade. Mas é preciso buscar a seriedade dessa doação. É preciso investigar, por óbvio, quando o Ministério Público entenda que há necessidade desse aprofundamento. Então, assim, as resoluções dos últimos anos, elas vêm trazendo muitas formas de propiciar essas diligências, não só posterior. Nós sabemos que é possível haver a realização de diligências após a apresentação das contas, quando o cartório eleitoral, quando o controle interno, a sessão específica, nos tribunais estiverem fazendo análise, mas as resoluções dos últimos anos, elas evoluíram para permitir essa, vamos dizer assim, interpelação judicial processual para realizar diligências prévias. Essas diligências, elas autorizam, segundo as resoluções, a quebra de sigilo fiscal e bancário, a realização de busca e apreensão e a determinação para a apresentação de documentos. E é interessante, pessoal, que não só a candidatos. A resolução ela vem bem claro dizer que há candidatos, a partidos políticos, a doadores, a fornecedores e até a terceiros envolvidos. Olhe como há um aprofundamento, uma profundidade na possibilidade que uma ação, seja por tutela de urgência ou uma ação preparatória, como se diga, ela pode ter durante a campanha. Ou seja, se houver a devida fiscalização por parte de quem de direito, dos adversários, o próprio controle social, como Lígia defende tanto há alguns anos, é possível haver a interferência, né, inclusive legal, processual, adequada, de modo a buscar elementos de prova que indiquem essas irregularidades, a fazer sanar eventuais irregularidades que aconteçam. Então, as resoluções, elas estão povoadas, diversas vezes vem falar nessas possibilidades processuais prévias, de natureza cautelar, com o sentido de produção probatória ou com o sentido de fazer sanar irregularidades. Um outro aspecto de evolução legislativa é a possibilidade de impugnação, né? A partir do momento que os candidatos partidos políticos fazem a apresentação das contas, é possível, né, após a publicação do edital, que os interessados possam fazer essa impugnação até um prazo de 3 dias, né? Então, há o prazo de apresentação das contas,
e aí é publicado um edital, no prazo de 3 dias nós teremos essa possibilidade de impugnação. E aí, na impugnação, o impugnante, seja o Ministério Público, seja um candidato, seja um partido político, ele pode trazer aos autos, ele pode trazer de diversas formas provas que vão compor o processo, né, que é judicial, será dado, obviamente, o direito ao devido processo legal amplo, mas isso aí será analisado, será juntado, será considerado pelo juiz e até mesmo Ministério Público, até os adversários em eventuais ações quando do julgamento, né? Então, também é um aspecto importantíssimo essa questão da impugnação. Quanto ao acompanhamento e fiscalização, hoje nós podemos dizer que ele pode ser amplo, né? Lígia tem batido muito na questão do controle social, e o TSE ele incorporou ao longo dos anos essas possibilidades. Então, hoje nós temos a divulgação ampla de todas as informações das prestações de contas por meio do sistema Divulga Cande Contas, né, na página do TSE. Agora, por óbvio também que é possível se acompanhar por meio do sistema PUSH, o acompanhamento processual, né? Hoje todos os processos vão tramitar pelo PJE, então é mais fácil até adquirir documentação quando necessário, porque ela pode ser enviada a partir da necessidade, né? Sem precisar a presença física da pessoa que tem interesse nessa documentação. E isso permite, né, que qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer das prestações de contas, conhecer gastos, conhecer a arrecadação de candidatos e partidos políticos, elas possam ter acesso a isso sem qualquer dificuldade, né? Na maioria das vezes não vai ser preciso sequer fazer um pedido formal ou comparecer a um cartório eleitoral para obter essas informações. Quanto a Ministério Público, partidos políticos e candidatos, o acesso deles a essas contas é pleno. Eles podem, inclusive, acompanhar o trabalho de análise das contas. Se quiser ter uma pessoa lá no cartório eleitoral, lá no tribunal, basta que siga os protocolos básicos, as formalidades básicas, e essas pessoas vão poder fazer esse acompanhamento, né? O Ministério Público, ele tem pleno acesso dentro do processo eleitoral a qualquer etapa, seja da prestação de contas, seja do registro de candidaturas, de qualquer outras questões. Então, assim, a divulgação dessas informações, ela vai permitir tanto o conhecimento por parte da sociedade daquilo que é arrecadado, daquilo que é gasto por candidatos e partidos políticos, como vai permitir a adversários, ao Ministério Público, fazer a devida interpelação quando identificado algum tipo, alguma forma de irregularidade. Então, assim, há um avanço normativo nesse sentido que permite que hoje sejam feitos. Quando o processo era administrativo, isso era um pouco mais restrito, né? Hoje, sendo um processo judicial, ele vai abrir, né, para esses mecanismos, essas possibilidades de atuação, né? Eu, particularmente, tenho trabalhado muito com a ideia de chamar isso de uma análise substancial das contas, hein? Deixa de trabalhar com umas contas que eram meramente formais, a analisar meramente os requisitos formais, se o lançamento estava adequado, se estava batendo com o que estava na conta bancária, se ele apresentou os documentos comprobatórios, para a gente passar a analisar a informação em si. Não basta que estejam formalmente adequadas. Hoje nós vamos buscar a essência, o conteúdo da prestação de contas. E, por óbvio, isso adquire uma relevância muito maior em face do grande volume de recursos públicos que tem entrado nas prestações de contas, né? 2018 e 2020, nós temos um volume enorme, pessoal, é algo fora até do comum, se a gente for olhar pelo dia a dia da nossa população, e esse recurso vai estar na rua. Então, nós nem podemos presumir que eles são aplicados de forma ilegal, mas também não podemos deixar de efetivar a devida fiscalização, né? Então, a Justiça Eleitoral, ela vai cumprir, ela tem cumprido esse papel, a meu ver, com maestria, né? Por outro lado, nós temos a questão da obrigatoriedade de prestar contas. Todos os que participam do processo, até mesmo aqueles que renunciam, que têm o registro indeferido,
os que vão até o fim, os que são substituídos, até os que falecem, né? A resolução ela é bem clara que diz que quem faleceu também tem a obrigação de prestar conta. Ele não, óbvio, as pessoas que o sucederam, os partidos políticos, mas há uma obrigação ampla de prestar contas. E aí quem não presta contas, ela já sofre de imediato os efeitos sancionatórios. Eu costumo até dizer que a ausência de prestação de contas, ela vai trazer uma penalidade direta, até mais grave do que a desaprovação, porque a desaprovação ela ainda precisa de um processo acessório para poder ter efetividade, né? Então, há essa obrigatoriedade. Quem não presta contas, o que vai acontecer? O candidato ficará, durante o período do mandato, sem obter quitação eleitoral. Significa que, no caso de uma eleição de 4 anos, ele vai ficar 4 anos sem poder concorrer novamente. No caso da eleição para o Senado, até 8 anos, e tudo que decorre da ausência de quitação eleitoral. No caso dos partidos políticos, não poder receber recursos públicos enquanto houver omissão, e recentemente, né, nós temos tido as resoluções do TSE, a possibilidade de haver suspensão dos partidos. Óbvio que o TSE ainda está tentando regulamentar a partir do ADI que tramitou no Supremo, mas isso daqui a pouco vai estar regulamentado, né? E aí essa sanção pode aparecer. E aí um dos aspectos que eu considero relevante quanto à prestação de contas, a omissão, é que o TSE ele tem avançado no sentido de caracterizar a não prestação de contas. Então não é somente deixar de prestar contas. Passou o prazo de prestação de contas, intimação para apresentar em 72 horas. Se não apresentar, isso aí já é considerado omisso, e aí vai haver aquele julgamento das contas como não prestadas. Mas também há outros aspectos. Por exemplo, vai ter a obrigatoriedade de levar uma mídia com a documentação necessária, e aí se essa mídia falhar e não for regularizada depois, caracterizará a omissão. Se não houver advogado constituído, é outra hipótese, por óbvio que vai haver a intimação para regularizar, e se não for, será considerado também. Quando a Justiça Eleitoral determinar a realização de diligências e elas não forem cumpridas de forma adequada, e por omissão em documentos que são obrigatórios. Então, a resolução ela prevê a possibilidade de julgar não prestada daquela conta que não... E aí um aspecto interessante é que hoje a resolução ela diz que mesmo quando se apresenta dentro do prazo de 72 horas, é possível elas serem julgadas não prestadas, porém aceitas. Olha como é interessante. Então, você passou o prazo de prestar contas, que são 30 dias após o pleito, né? Você foi intimado e não prestou contas, ou prestou contas, é possível haver o julgamento como não prestada se o juiz eleitoral ou o relator entender que suas contas, que suas justificativas não são aceitas. Por fim, pessoal, para fechar, dentro desse sentido que a gente trata, né, de dar efetividade à prestação de contas, é importante, durante o julgamento, se houver provas, né, de aplicação irregular dos recursos públicos, ele pode ser condenado à devolução desses recursos, sem prejuízo de outras ações, né? É possível também haver a utilização de meios processuais que levem à cassação do registro ou do diploma, como, por exemplo, a utilização de provas de eventuais irregularidades em a ação de investigação judicial eleitoral, prevista no artigo 22 da Lei Complementar, a ação de impugnação do mandato eletivo, previsto na Constituição Federal, ou a ação prevista no artigo 30A, que é justamente uma das inovações daquela Lei 11.300 que eu falei no início, né? Então, é possível que, em decorrência dessas irregularidades, por óbvio, não é direto na prestação de contas, vai ser apurado em processo próprio, haver, inclusive, a perda de um mandato eventualmente conquistado. Por fim, nós temos já na reforma de 2017, a criação de um tipo penal específico, que é o artigo 354-A do Código Eleitoral, que vai dizer que é crime apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem de fato exerça essa função, bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral.
para proveito próprio ou alheio. Ou seja, quem se apropria de recursos de campanha poderá incorrer em um crime que pode levar a pena de reclusão de 2 a 6 anos ou uma multa. Quer dizer, há o trabalho conjunto legislativo da evolução da legislação, normativo do TSE e de recursos humanos, de pessoal aqui na ponta, seja nas secretarias do TRE, seja nas zonas eleitorais. O Ministério Público nem se fala, né? Tem feito um trabalho enorme no sentido de dar essa efetividade. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Mais uma vez, agradecer pelo espaço dado, né? Muito feliz aí por estar com 2 grandes colegas, além de ter grandes amigos aí nos acompanhando pelo YouTube. Era isso que eu tinha para dizer de momento, Jussara. Muito obrigada, Márcio. Como eu falei no início, eu já esperava, a gente não ia ter um debate, assim, uma grande aula, né, com esses dois momentos, assim, muito bom compartilhar. Eu gostaria aqui também de destacar a presença do juiz da corte, doutor Fernando Jales, que está com a gente, nos acompanhando. E agora, né, feitas as principais considerações, a gente vai para algumas perguntas. E aí, doutora Lígia, tem uma pergunta aqui de Danilo Gesteira, e ele fala assim: boa tarde, professora Lígia. Gostaria de saber sobre os gastos na pré-campanha feita pelo pré-candidato e não pelo partido. Uhum. Oi, Danilo. Deixa eu falar para você. O pré-candidato, ele não presta conta, certo? Ele só vai se considerar para ter importância para a Justiça Eleitoral e dever a prestação de contas, ele tem que ser reconhecido candidato e se faz em sede de convenção partidária, né? E no momento que é endereçada à Justiça Eleitoral o pedido de registro de candidatura. Então, depois que o candidato é escolhido em convenção, esse interregno, até que sejam preenchidos os pré-requisitos legais para o início da campanha, que eu vou me referir já, né, é possível que o candidato ele vá realizando algumas despesas que são relacionadas à sua campanha, tais como organização de página de internet, organização do comitê de campanha, porém não é possível a ele desembolsar recursos até que ele tenha preenchido 3 requisitos. Né? O primeiro deles é ter o seu nome solicitado, né? O seu registro de candidatura solicitado junto à Justiça Eleitoral. A gente sabe que no momento que essa solicitação é dirigida à Justiça Eleitoral, há a comunicação automatizada com a Receita Federal do Brasil, que no prazo de 72 horas tem que disponibilizar para esse candidato um CNPJ de campanha. Né? Então, de posse desse CNPJ, né, esse candidato tem que, consultando lá a página de internet do TSE, ter acesso a um requerimento de abertura de conta bancária eleitoral, né, e se dirigir a um banco, né, preferencialmente oficial, mas poderá ser outro, para abrir sua conta bancária. Então, e, obviamente, você ter baixado o sistema SPCE, a partir do qual você vai emitir eventuais recibos eleitorais. Então, preenchidos esses 3 requisitos, aí sim é possível haver desembolso de recursos. Então, nem você pode, antes desse preenchimento dos requisitos, receber recursos, nem desembolsá-los. Então, o período que antecede a convenção partidária, ela não é reconhecida como campanha. Essa despesa aí, se não for realizada pelo candidato, ele terá que ser pelo partido político ao qual ele é afiliado. Muito obrigada, Lígia. Márcio, a gente também tem uma pergunta referente a essa possibilidade, essa discussão que está, né, enfim, todos os dias nos jornais da possível adiamento da data das eleições, né, e o que é que a gente pode vislumbrar, porque a prestação de contas do candidato eleito, ela é relacionada diretamente à possibilidade da diplomação, né, o julgamento das contas, e aí como ficaria a diplomação e a prestação de contas com esse adiamento
das eleições, considerando que o mandato fosse mantido, né, a data inicial, 1º de janeiro de 2021. Márcio. Jussara, esse adiamento, né, que hoje, no dia que nós gravamos esse vídeo, ainda está em discussão, ele vai trazer um prejuízo do ponto de vista dessas contas poderem ser analisadas antes da diplomação. A própria PEC, ela traz esse adiamento, né, do ponto de vista funcional do trabalho efetivo da Justiça Eleitoral em relação às prestações de contas. Pela legislação regular, nós teríamos que julgar as contas, devem estar julgadas antes dessa diplomação. Justamente por quê? Porque permite a utilização desses dados, pelo menos dos eleitos, daqueles que são eleitos, em relação às ações, né, que podem acontecer depois de cassação de diploma, que vão contar esses prazos a partir da diplomação. Então, assim, havendo essa alteração, certamente vai haver um prejuízo dessa análise. E aí, quem tiver interesse em ingressar com essas ações, vai ter que correr para fazer uma análise própria, que é até interessante, Jussara, nós temos visto, pelo menos aqui no interior, vários candidatos e agrupamentos políticos formando verdadeiras equipes de auditorias particulares, para poder o quê? Fiscalizar os adversários. Então, assim, é uma realidade que vem crescendo e que eu acredito que vai ser maior ainda nessa eleição em função desse atraso que vai ter na análise das prestações de contas. Excelente, né? Principalmente, a gente vendo, como Lígia falou, o avanço, digamos assim, do financiamento de campanha, né? O financiamento público, porque quando eu trabalhava na zona do interior, dificilmente chegava nos municípios pequenos, e agora chega. Esse dinheiro está chegando, então a gente realmente acho que vai ser bem maior essa participação, como você falou, essa auditoria conjunta aí entre, né, partidos e, enfim, oposições, nós vamos ter aí. Lígia, eu também, né, estudando, assim, a resolução e vendo aqui o que você falou, eu vi que a cada ano a resolução vai aumentando, digamos assim, os ditames e vai estabelecendo mais limites. Para cada atividade que tem peso, digamos, numa prestação de contas de um ano, ele coloca mais limite para o próximo, ele vai regulamentando. A desse ano, como você falou, trouxe regulamentações e limites sobre gastos com combustível, gastos com pessoal de apoio, e aí, de repente, estamos no meio de uma pandemia, né, discutindo adiamento de campanha, todo o mundo agindo e atuando remotamente, e aí eu queria fazer, assim, uma pergunta pessoal, assim, o que esperar, digamos, dessa prestação de contas, que tem tantos limites estabelecidos para atos, digamos, físicos, e quando a gente vai ter, na verdade, talvez, muitos atos de campanha virtuais, né, assim, quais principais cuidados com esses gastos, né, utilizando-se os meios digitais de campanha, quais esses principais cuidados, quais os principais alertas, né, que a resolução nos traz? Na verdade, diante desse contexto inusitado, né, no qual estamos todos mergulhados, estamos partilhando esse momento pleno de incertezas, né, é muito complicado, porque quando essas resoluções elas foram realmente debatidas, lá no dia 17 de dezembro de 2019, no TSE, jamais se esperava, né, que a gente realmente enfrentasse os tempos que a gente está enfrentando hoje. Então, estamos, por exemplo, diante da permissibilidade de convenções partidárias virtuais, né, que foram aprovadas lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. De certo modo, Jussara, eu acho que isso vai facilitar, né, até a fiscalização da Justiça Eleitoral, no sentido de essas convenções, né, elas serem gravadas, né, assim, vai ficar, porque existem regramentos próprios, por exemplo, para cada ponto, né, para cada processo dentro dos macros processos do processo eleitoral.
Então, assim, por exemplo, no caso das convenções partidárias, só se pode fazer propaganda intrapartidária, né? Existem os regramentos próprios que têm que ser observados, e de todo jeito, a impossibilidade de a justiça eleitoral se fazer presente nesses eventos fisicamente, por causa até pelas condições, né, que nós temos, a limitação de servidores e tudo, isso vai ser até mais facilitado. Mas, de qualquer maneira, é algo inédito, né, assim, já estão discutindo, né, a questão da ata, como é que isso vai se dar nessas atas, enfim, e a gente vê muita deliberação nesse sentido. Então, vai ser uma campanha, eu acho que é, assim, muito surpreendente. Ela vai se pautar, muito provavelmente, né, pelas redes sociais, né, assim, a de 2018 já teve muita presença em rede social, mas a desse ano, ela vai ser, na minha opinião, praticamente 100% virtual. Então, assim, a gente vendo sobre esse prisma, eu acabo compreendendo que isso aí, de certo modo, facilita a fiscalização que é empreendida pela Justiça Eleitoral, muito embora, né, nós também vamos ter que nos adaptar a um novo cenário, né, com o qual a gente não tem nenhuma familiaridade, né, é tudo muito novo. Então, eu acho que, assim, esperar se manter vivo, saudável até lá, né, se cuidando, para poder assistir o que vem por aí, porque eu acho que tudo é, assim, muito permeado de insegurança, né, então eu acho que a gente vai ter que acompanhar passo a passo para ver como isso vai se comportar mesmo, Jussara. Essa vai ser realmente uma eleição sui generis e construída, né, fatores imprevistos, e eu acho que é aí mesmo. Gostaria também de destacar agora a presença da juíza Érica Tinoco, diretora da ESG, membro da corte, está presente aqui também com a gente na live. E já que estamos próximos aqui já de encerrar um momento, enfim, tão bom, tão prazeroso, como o Lígia disse, se fôssemos discorrer sobre todos os assuntos de prestação de contas, passaríamos efetivamente a tarde inteira aqui conversando, mas eu gostaria, né, antes de passar a palavra para encerramento, eu gostaria de fazer o convite, né, para o próximo Tardes Eleitorais. Vai ser na próxima terça-feira, ela acontece todas as terças-feiras, né, 5 horas da tarde, próximo 7 de julho, e o tema, assim, acho que totalmente vinculado a esse, é uma continuação excelente, é propaganda na internet e poder de polícia do juiz, né, e vai ser mediado pela doutora Maria Neise, juíza suplente da Corte do TRE, Rio Grande do Norte, e como debatedores teremos doutora Adia Rayane, que é juíza eleitoral, e doutor Caio Vitor Barbosa, que é advogado eleitoral. Então, todos que estão aqui presentes, sintam-se convidados para estarem também na próxima terça-feira, e também para repassar as informações, estarão aí nas redes, todas as tardes eleitorais têm acontecido nas terças, 5 horas da tarde. Né? E aí, agora, para a gente finalizar a nossa tarde, eu agradeço demais o preparo, a forma como apresentaram, a didática, no jeito de falar, porque você transcrever resolução num momento, em 20 minutos, né, não é tão fácil, e foi excelente ouvi-los enfim, aprender junto. E eu gostaria de abrir para um último momento, para finalizar as últimas considerações, por favor, doutora Lígia. Obrigada, Jussara. Eu quero, assim, eu só sou gratidão, quero agradecer muito a oportunidade, dizer à doutora Érica, né, e a Solon, um grande amigo, né, assim, um guerreiro aí na ESG. Eu já estou ansiosa pelo próximo Tardes Eleitorais, né, um Tardes Eleitorais de peso, né, Jussara? Assim, que fantástico e que matéria palpitante. Doutor Caio Vitor, querido, né, está aqui também presente, aqui na nossa live. Muito bacana, eu estou já ansiosa, quero agradecer, né, a audiência de todos, né, e espero ter contribuído para esse debate e me colocar à disposição sempre
é que o meu tribunal, né, precisar de mim para repassar, né, para o nosso público-alvo tudo que tiver ao meu alcance. Então, muito obrigada, quero agradecer a companhia de vocês também, vocês são maravilhosos. Márcio, olha, perfeita a sua exposição, adorei, aprendi muito com você hoje, né, muito legal estar aqui com vocês, né, uma live 100% servidor TRRN, muito legal, e até a próxima, né, muito obrigada. Márcio, por favor. Bom, pessoal, primeiro para mim é sempre um grande prazer, como eu falei no início. O TRE é a minha casa há quase 25 anos, tenho grandes amigos na sede, nas zonas eleitorais. A vantagem da gente trabalhar nas zonas eleitorais é poder estar mais próximo do povo, daquelas pessoas que efetivamente votam, né, tocam a democracia. O principal da democracia é o eleitor, e nós fazemos esse papel aqui na zona. Por óbvio, o papel que os colegas da sede representam no apoio, na realização das eleições, a nossa corte tem prestado um papel relevante, seja no sentido de permitir eventos como esse, seja no sentido de estar julgando efetivamente quando se identificam irregularidades. Nós temos inúmeros casos no Rio Grande do Norte de cassação em decorrência de questões relacionadas à prestação de contas, e isso se deve ao trabalho, no caso das eleições municipais, do juiz eleitoral na primeira instância e do tribunal, né, que confirma que essas decisões. E isso tem sido relevante, a meu ver. No mais, Jussara, eu gostaria muito de deixar aqui um reconhecimento aos colegas da zona, né. Eu costumo dizer que quem trabalha na zona eleitoral faz um trabalho num jogo de futebol, ele faz tudo, toda a etapa referente ao jogo. No caso da eleição, nós fazemos tudo isso. E aí, gostaria de prestar minhas reverências, né, a todos os colegas que estão na zona e aos colegas da sede que estão nos apoiando, que estão nos dando essa assistência à possibilidade. Quanto à administração, também tem feito um trabalho relevante, e nós só podemos agradecer. Em relação à Covid, né, é uma situação nova, mas que nós vamos enfrentar. A Justiça Eleitoral nunca se omitiu em realizar o processo eleitoral, e dessa vez vai realizar da melhor forma que for possível, dentro das condições que nos forem colocadas. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui participando, fico ao dispor sempre que a administração, sempre que a EJA precisar de mim. Que bom, é bom a gente estar fechando um momento desse, né, com tanta felicidade em participar, transmitindo conhecimento e fazer as palavras de Márcio, reconhecimento aos nossos colegas do tribunal, os da zona e da secretaria, que trabalham, né, tão arduamente nesse processo, em específico neste de prestação de contas, né, para fazer valer a letra da lei, né, e para dar, digamos, ao povo um julgamento seguro e confiável das contas dos candidatos, né, enfim, conforme todos os ditames legais. Muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pela presença, Márcio, doutora Lígia, e pela presença de todos vocês que estiveram aqui conosco hoje no Tardes Eleitorais. Nós estamos encerrando por aqui e aguardamos vocês próxima terça, dia 7 de julho. Tchau, tchau.